Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Fernando Moraes, professor de matemática. E hoje a gente vai falar a respeito das aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. Vamos abordar assuntos como diagonal de um quadrado, a área de um triângulo equilátero e também a área do hexágono regular. Então vamos prestar bastante atenção na aula a seguir. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre o Teorema de Pitágoras e suas aplicações, né? Várias figuras a gente pode decompor em triângulos retângulos, que é o caso de um quadrado, por exemplo. Então, se a gente traçar uma diagonal aqui no quadrado, nós vamos ter, né, dois triângulos retângulos, ok? Então, temos aqui um quadrado de lado L. E nossa diagonal aqui eu vou chamar de D. Então, você observa que essa diagonal forma dois triângulos retângulos. Vamos considerar este que eu estou rachurando. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que dá 2L ao quadrado. Colocando aqui a raiz quadrada, né, de ambos os membros da equação, nós vamos cancelar aqui expoente com índice, onde for possível. No caso, o D ao quadrado e o L ao quadrado. Então, vai ficar D igual a L vezes raiz quadrada de 2. Então, a diagonal de um quadrado é dado por essa formazinha aqui, ok? Então, vamos aqui para um exemplo, né, do cálculo da diagonal do quadrado de lado 6 centímetros. Então, ao invés da gente aplicar o Teorema de Pitágoras, né, que vai levar ali alguns minutinhos, a gente pode aplicar direto na forma de encontrar essa diagonal, que nada mais é do que D igual a L vezes raiz de 2. Então, D, que é a diagonal, vai ser igual ao lado 6, né, vezes raiz de 2, ou seja, 6 raiz de 2 centímetros. Se a questão vier com um número aproximado para raiz de 2, você simplesmente substitui. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma área de um triângulo qualquer. Todo mundo sabe, né, que a formulazinha da área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. Então, pelo exemplo aqui, base 4, altura 4, nós vamos ter 16 sobre 2, que é igual a 8 metros quadrados, nesse caso. Só que a área de um triângulo equilátero, né, ele advém a partir das aplicações do Teorema de Pitágoras. Então, com as aplicações vai ficar L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A derivação vocês encontram na apostila, ok? Então, vamos lá. Nós vamos aqui para um exemplo da área do triângulo equilátero. Então, nós temos aqui o triângulo equilátero. Vamos supor que o lado desse triângulo seja de 12 metros. Então, substituindo isso na forma, nós vamos ter área igual a 12 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área vai ser igual a 12 vezes 12, que dá 144, vezes raiz de 3 sobre 4. Agora é só dividir 144 para 4 e você vai ter uma área de 36 raiz de 3 metros quadrados. Se vier o valor aproximado para a raiz de 3, você vai substituir e fazer a multiplicação. Então, vai dar um valor aproximado, nesse caso aí, né, de 1,732. Multiplica 36 por esse número e nós vamos ter aproximadamente 62,35 metros quadrados. Ok? Então, tá aí, né, como calcular a área de um triângulo equilátero, que diferencia de um triângulo, né, qualquer. Ok? Agora vejamos aqui, pessoal, esse mesmo triângulo e vamos calcular a altura. Então, traçamos uma reta, dividimos esse triângulo em dois. Você observa que com essa divisão ali, né, do triângulo equilátero, nós vamos ter um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 12, né, um cateto é 6 e o outro cateto é a altura, né, do triângulo equilátero, que é o que eu quero encontrar aqui. Então, se a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter h ao quadrado, que é a altura do triângulo equilátero,
né? H ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 12 ao quadrado. Então, substituindo esses valores, né, nesse teorema, nós vamos ter isso aqui. 6 ao quadrado mais h ao quadrado igual a 12 ao quadrado. Então, resolvendo as potenciações, nós vamos ficar com 36 mais h ao quadrado igual a 144. Esse 36 vai passar para o outro lado da igualdade, né, com a operação inversa. Então, vamos ter h ao quadrado igual a 144 menos 36. Logo, h ao quadrado vai ser igual a 108. O 2, né, como expoente, passa para o outro lado da raiz para o outro lado da igualdade como raiz quadrada, ou a gente tira a raiz quadrada de ambos os membros, e nós vamos ter h igual a raiz quadrada de 108, que o valor aproximado vai ser, dessa altura, vai ser de 10,392. Podemos usar nesse formato, ou podemos usar também como simplesmente a fatoração do 108, ok? Então, nós temos aí 10,392, sendo a altura desse triângulo equilátero. Então, aproximando esse valor, nós vamos ter 10,4. Então, temos aí o cálculo da altura do triângulo equilátero. Agora, para calcular sua área, nós vamos ter a base 12 vezes a altura, 10,4, dividido por 2. Ou seja, calculando a altura do triângulo equilátero, a gente pode usar a forma de resolver a área de um triângulo qualquer também. Mas para isso tem que calcular a altura do triângulo equilátero. Caso não tenha a altura do triângulo equilátero e não tenha como calcular, nós vamos estar calculando ali, né, usando a forma que eu falei antes, ok? Agora vamos falar sobre a área do hexágono regular. Bom, pessoal, um hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, conforme mostra aí a animação, ok? Então, a gente sabe que a área de um triângulo equilátero é dado por L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, onde L é o lado, né, desse triângulo. Então, a área de um hexágono vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, nós vamos ter 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Fazendo a simplificação aí por 2, nós vamos ficar com 3 L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2.